Em nosso estudo de hoje é a lição 168 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Teste. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. A exortação de Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em planos mais vastos e mais elevados. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens da vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. E com toda certeza, dentro desses 4 ciclos que a gente é convidado a viver aqui na Terra, que a gente vai chamar o ciclo familiar, o ciclo profissional, o círculo religioso e o círculo social. Esses 4 círculos. Esses 2, o família e o profissional, são os nossos mais próximos. A gente poderia falar também do círculo religioso, mas no círculo religioso a gente tem uma particularidade. A gente vai para a religião para ouvir o Evangelho do Cristo e a gente fica extasiado com essas lições, e ali dentro, no ambiente religioso, é muito mais comum a gente conter o nosso ímpeto e a gente está abrindo os ouvidos, o coração, a mente, para poder estar assimilando os conceitos do Evangelho. Então ali costuma-se fazer até muita crítica, né? Poxa, chega aqui, você consegue ser um cristão perfeito, mas o cristão tem que ser da porta para fora também. Agora, dentro do lar, em primeiro lugar, dentro da sua casa, em primeiro lugar, é o ambiente onde você vai estar realmente sendo mais testado. Aqueles que estão convivendo com a gente nas correntes da consanguinidade, esses estão observando desde os primeiros passos quais são todas as nossas tendências, as nossas virtudes, os nossos vícios. E quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade falar para a gente, reconhece o verdadeiro espírita, é pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Essa transformação moral, principalmente, ela vai ser observada de maneira mais imediata por aqueles que convivem com a gente. Aliás, até as primeiras observações, elas virão também desses que estão convivendo com a gente de maneira mais imediata. E eles também, normalmente, estarão trazendo essas informações sobre essa mudança nossa de maneira nua e crua e até de maneira direta mesmo não sendo aqui declarados os nossos inimigos. A gente lembra que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ouvir mensagens assim, quando essas pessoas que se declaram inimigas falam alguma coisa sobre a gente, dá ouvido para elas, porque elas não vão te poupar como pouparia um amigo. Normalmente o amigo ele vai falar com
docilidade, ele vai procurar não te agredir, não te ofender. Aquele que é declarado inimigo, ele vai jogar todas as ferramentas dele no primeiro momento para querer mostrar para você o caminho errado que você está tomando. Dê atenção, porque eles são auxiliares valorosos, segundo os espíritos. E dentro da nossa família também, a pessoa vai ser bem direta mesmo. Eu me lembro assim com muito carinho mesmo. A gente, quando começa a conhecer a doutrina espírita e fazer da nossa vida um laboratório daquilo que a gente está estudando, tentando praticar, a gente começa a observar algumas mudanças de comportamento, sim. Aliás, eu ouvi de uma querida amiga, dirigente de casa espírita, que depois que a gente conhece a doutrina espírita, de verdade, a gente nunca mais é a mesma pessoa. E a gente começa a mudar em algumas coisas, e aí eu me lembro de uma vez estar no círculo familiar, num momento bem descontraído, em que as pessoas começaram a falar sobre mim, para mim. E falaram que observaram mudanças de comportamento, e eu perguntando, mas mudança de comportamento aonde? E uma das características que me disseram foi essa, falaram, é porque você sempre teve como traço de personalidade você ser muito competitivo. Quando a gente era criança, você queria ganhar tudo, aquelas brincadeiras da juventude, por exemplo, futebol de botão, futebol, jogar no videogame, né, que a nossa geração ainda pegou os primórdios aí do videogame, os primeiros videogames. Você começava ping-pong, quando eu começava a jogar, você queria ganhar tudo. E se você perdesse, você ficava treinando até conseguir ganhar. Era uma característica. E falou, mudou muito. Agora a gente vai aprendendo com o tempo, e realmente eu até achei interessante isso, né? Mas porque a gente vai aprendendo com o tempo que perder é ganhar. Aliás, você perder deixando um filho ganhar, a alegria do filho porque te ganhou, não tem preço. Ou então a alegria de um avô, avó, ou os pais também, que vão jogar e ganhar da gente, não tem preço. Né? Então foi interessante isso. E até mesmo fizeram observações também com a maneira de agir e essas explosões emocionais que a gente tem. Eu falei, olha, tudo bem, a gente está muito longe da perfeição, mas a gente poder observar, como o Chico Xavier falava, né? Todos eu dou o direito de ser como eles quiserem, mas a mim eu dou o dever de a cada dia ser um pouquinho melhor, né? E por exemplo, esses estudos que estão sendo feitos diariamente, né, sobre as lições do Emmanuel, elas vão ajudando a gente porque elas nos atualizam com relação ao ensino moral, e o ensino moral vem através da leitura, mas a vozinha da consciência fica aqui, e principalmente do alerta ligado com aqueles momentos que a gente está prestes a ter algum deslize. Então, quando você está perto de ter um deslize, vem aquela vozinha e fala, mas espera aí, é isso que a gente está estudando? Aí eu me lembro, às vezes, do texto inteiro. O Emmanuel falou dessa maneira. Então, ajuda muito, muito, muito. Por isso que eu recomendo sempre a todo mundo. É certo que a gente não consegue, muitas das vezes, ouvir a mesma pessoa o tempo todo. Eu, por exemplo, também não consigo ouvir o mesmo palestrante todos os dias, mas que se procure outros meios de estudar. Por exemplo, um palestrante que eu acompanho muito e que deixo aqui a minha homenagem agora, porque está completando na data de hoje, na data que eu estou fazendo esse vídeo, está completando 96 primaveras, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Eu não consigo assistir o Divaldo Pereira Franco todo santo dia, mas volta e meia eu estou buscando ali os seus estudos, as suas orientações. Então é nesse ponto que a gente está falando, para a gente buscar o tempo todo, porque a gente precisa dessa evolução. E, é claro, o texto de hoje, que foi baseado num versículo do Evangelho de Marcos, em que Jesus teve contato com um obsidiado, e quando ele consegue livrá-lo daquela influência perniciosa, o que ele fala? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor tem feito. Vai dar o seu testemunho, vai mostrar a sua transformação, primeiro para aqueles que convivem de maneira mais direta com você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.